Meus amados, paz de graça, nosso canal Água da Rocha, palavra de fé, esperança, renovação e transformação, trazendo para vocês a palavra de hoje, esta semana falando sobre autismo. E com vocês, uma amiga minha muito especial que tem colaborado muito para que esta série pudesse ser realizada. Ela é mãe de um menino autista e de um menino que não é autista. Vamos acompanhar sua experiência e seu relato. Olá, me chamo Rosane, eu sou mãe do Pedro e também do Rafael. O Pedro tem 13 anos e está dentro do espectro autista. Estou aqui para falar bem resumidamente, bem rapidinho, sobre alguns aspectos, alguns pontos importantes, a pedido de um grande amigo. E me sensibiliza muito ver que ainda existem pessoas que têm empatia, que têm respeito e amor ao próximo, porque por conta é um assunto, bastante delicado, é preciso a gente falar, é preciso falarmos sobre, mas ainda é muito delicado, ainda é muito doloroso. Hoje o Pedro se encontra com 13 anos, é um jovenzinho, é um rapazinho. Não vou falar das características dele, porque sou suspeita para falar, mas vou falar num âmbito geral sobre alguns pontos bem específicos a pedido do meu amigo Reginaldo. Hoje, no momento em que vivemos, existe uma classificação diferenciada, que o intuito dessa classificação é ajudar tanto os médicos quanto os terapeutas a identificar uma melhor maneira, uma maneira mais fácil, mais simplificada de ajudar a identificar os níveis do autismo. Então, hoje se encontra dentro desse CID-11, são caracterizados por 3 níveis: o nível leve, o nível moderado e o nível severo do autismo. O que classifica cada um desses 3 níveis? Um autista leve, ele precisa de pouco apoio, de pouca ajuda na sua interação social, no seu convívio. Ele consegue viver com pouco ajuda, com pouco apoio. Já o autista moderado, ele já precisa, em alguns aspectos da sua vida, em alguns âmbitos do seu dia a dia, ele precisa de um apoio substancial, um pouco mais presente, e em alguns aspectos ele não consegue fazer as suas atividades do cotidiano sozinho. E já o autista severo, já o autista no grau 3, ele precisa constantemente de apoio, ele precisa constantemente estar sendo amparado, auxiliado em tudo que ele precisa fazer. Então, essa classificação, hoje em dia, o CID veio para ajudar a facilitar o manuseio, o trabalho, tanto da família, quanto médico, escolar e terapeuta. O convívio entre autistas é uma coisa assim muito peculiar, porque a maioria dos autistas não consegue manter um nível de amizade, fazer uma amizade e manter essa amizade. Então a interação entre eles é um aspecto muito peculiar, é uma coisa muito individual. Alguns autistas conseguem manter um ciclo de amizade e outros não. A interação entre escola, profissionais, médicos e terapeutas, no âmbito familiar, a interação é um conjunto muito bom, um conjunto muito importante, precisa funcionar. Precisa existir um elo de amizade, uma participação, uma harmonia, um entrosamento entre esses 3 ambientes: escola, ambiente terapêutico e casa. Precisam os 3 estar alinhados para poder o autista conseguir ter um bom desenvolvimento, um bom relacionamento socioafetivo em todos os aspectos da sua vida. Então isso é muito importante. Precisam estar todos ligados, todos falando a mesma linhagem, a mesma linguagem, para poder o autista conseguir ter o mínimo de autonomia no seu dia a dia. Isso é muito importante.
uma coisa muito legal de se falar é quando você encontrar uma pessoa, uma família que tem uma criança autista. Muitas pessoas não sabem como lidar, como agir, como se portar, né? Como se direcionar para uma família, para uma mãe, para uma criança com autismo. Se é uma criança, uma idade de criança, uma idade infantil, tratá-la como uma criança numa idade infantil. Se é um adolescente, no caso do meu filho, tratá-lo como você trataria um outro adolescente. Antes de qualquer coisa, o respeito mútuo, né? Antes de qualquer coisa, questionar essa mãe, questionar esse acompanhante dessa criança com necessidade especial, no caso aqui o autista, questionar esse responsável se a criança verbaliza, se a criança conversa, se a criança gosta de toque, porque tem muitos autistas, adolescentes, adultos que não gostam do toque, não aceitam bem o toque. Então, assim, antes de qualquer coisa, questionar esse responsável que está acompanhando essa criança, se pode tocar, se ele verbaliza, se ele sabe falar, se ele consegue falar, né? E tentar ser o mais natural possível, né? Tentar ser humano, simples assim, né? Tentar ser o mais simples possível. E uma frase assim que é muito importante para mim, eu tenho ela assim muito forte dentro da minha cabeça, que é o seguinte: todo autista é ser humano, mas nem todo ser humano é autista. Então, assim, o autismo não é uma coisa que se cura, não é uma coisa que quando crescer passa, não passa. É uma maneira de ser, é um modo operante diferente, né, do seu, do meu. A informação é muito importante, né? O mínimo de informação já ajuda muito uma família, porque eu também já tive do outro lado. Eu também já estive numa situação de eu nunca ouvi falar, eu não sei nem como me portar, como falar, como reagir na presença de uma criança. Então, eu também já estive nessa situação e hoje eu entendo a importância de ter um mínimo de carinho, um mínimo de educação, um mínimo de respeito, de amor ao próximo. Quando a gente tem um amor dentro da gente, isso transcende, isso transborda para qualquer outro ser vivente. Então, o autista, ele não é um anjinho, né? O autista, ele também não é um castigo de Deus. O autista também não é um fardo, não é uma cruz. É um ser humano. É uma criança que veio ao mundo, que precisa de atenções diferenciadas, de cuidados diferenciados, mas que somente é uma criança, que somente é um ser humano e que veio ao mundo com uma missão de transformar quem convive, transformar quem o cuida. Uma coisa muito, muito importante também é que crianças especiais não vêm para pais especiais, não existe isso. Crianças especiais vêm para famílias, para mãe, para pai, vêm para nos transformar em seres humanos melhores, não que sejamos melhores. Então, assim, são pessoas, como todas as outras pessoas, são seres humanos, já falei. Então, tem que ser tratadas como tal, como seres humanos, e tem todos os seus direitos legais garantidos por lei federal, e discriminá-los, não respeitá-los é crime perante lei federal. Então, encerro aqui o meu breve depoimento e estou à disposição para qualquer outra questão, para qualquer outra dúvida. Estou aberta sempre a falar, mesmo que muitas das vezes seja um pouco difícil, algumas situações assim um pouco pesadas, mas estou sempre disposta a falar sobre o assunto, que quanto mais informação, melhor será a vida do meu filho e de todos os outros autistas. Obrigado e até breve.
Fica aqui o meu agradecimento pela sua coragem de falar sobre um assunto que, como você mesma disse, às vezes machuca. Mas se nós não falarmos, se nós nos calarmos, como outras pessoas saberão, como outras pessoas poderão ser ajudadas. Deus te abençoe. Até a próxima e paz de graça!